Olá, seja muito bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Eu sou o Antônio Campos e estamos retomando nossas atividades na narração de histórias de terror, mitos e lendas urbanas e, claro, casos sobrenaturais. Neste episódio, um relato pessoal traz à tona o que pode ocorrer neste mundo com você, comigo e com qualquer pessoa quando se trata de sobrenatural. Vamos lá? Peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e, claro, comente se você já passou pela experiência de algum caso sobrenatural. A casa. O ano era 1979. Minha família e eu havíamos acabado de sair de uma grande catástrofe na cidade de Governador Valadares. Foi a grande enchente do Rio Doce, que naquele ano devastou grande parte da cidade. Passando as enchentes, meu pai procurou um outro local para morarmos, longe das margens do Rio Doce. Encontramos uma boa casa. Me lembro até hoje o nome da rua no bairro Santa Terezinha, Rua Florianópolis. Este bairro ainda passava por limpeza após as enchentes, mas tudo estava chegando nos conformes. Passado um ano em que estávamos morando nesta casa, minha mãe disse a meu pai que procurasse uma casa maior, já que o número de habitantes na casa, incluindo meus pais e meus irmãos, somavam 9 pessoas. E precisávamos de uma casa de no mínimo 4 quartos. Foi então que meu irmão mais velho, Silvio, já falecido, disse para minha mãe ter visto uma casa na mesma rua e que parecia ser maior e estava disponível para aluguel. Minha mãe se interessou em vir à casa e assim que meu pai chegou do trabalho, ela disse a ele que após tomar o seu banho e jantar, iríamos conhecer a casa, já que meu irmão havia pegado as chaves com o proprietário. Saímos todos então e caminhamos por mais ou menos 200 metros até chegarmos em frente à casa. Estávamos em 6 pessoas, minha mãe, meu pai, meus irmãos Silvio e Zico, também já falecido, e eu e meu sobrinho Cláudio. Ao chegarmos em frente à casa, todos nós simpatizamos com a estrutura da casa. Tinha uma pintura rosa, um pequeno portão, uma entrada de garagem na lateral e um jardim, que tinha um pé de goiaba. Para o acesso à casa havia uma passagem por uma pequena varanda. Todos nós entramos e começamos a verificar os cômodos, até que eu e Cláudio saímos pela porta dos fundos, onde ficava a cozinha, e fomos verificar o quintal. Não havia luz no local, estava tudo escuro. Observamos que no fundo do quintal havia um pequeno quarto. Seguimos então para vasculhar o quarto. Conseguimos abrir com muita força uma pequena porta, mas não dava para enxergar nada do que havia lá dentro. Foi quando meus irmãos Silvio e Zico chegaram para ver o que estávamos olhando. Com tanta escuridão, meu irmão Silvio acendeu um palito de fósforo. Foi quando todos nós ficamos muito assombrados. Com a claridade da luz do fósforo, surgiram à nossa frente várias imagens de entidades satânicas, em vários tamanhos. Me lembro de ter ficado muito assombrado com a imagem. Em seguida, minha mãe surgiu e, com tamanho susto e autoridade, ordenou que saíssemos de lá e fechássemos a porta. E com muita certeza, tomou a decisão e disse para meu pai que não iríamos alugar aquela casa. Não tocamos mais no assunto. Só para constar, isso se passou no ano de 1979. Passados muitos anos, já na década de 1990, dando um grande salto de muitos acontecimentos em minha vida, como o falecimento de minha mãe em 1985, minha família já estava bem dividida, com alguns irmãos já casados e outros já até separados. Fui chamado pelo meu irmão Edmar, o qual todos o conhecem por Didi, para trabalhar com ele em um empreendimento na cidade de Teófilo Otoni. Ele e alguns sócios estavam empreendendo uma casa noturna. Todos da equipe de trabalho desta casa noturna, sem muitas formalidades, dormiam no local do empreendimento. E um dos membros da equipe de trabalho era um grande conhecido do meu irmão, um ótimo profissional na área do bar, excelente na preparação dos drinks. O conheci ali mesmo e me lembro apenas do nome Pedrinho.
Como dormíamos ali mesmo no empreendimento, todas as noites conversávamos muito antes de dormir e numa dessas noites tínhamos acabado de assistir um filme de terror. Após o filme, era de praxe ocorrer uma resenha e neste dia Pedrinho começou a relatar um acontecimento bem sinistro. Contou que ele e sua família moravam numa casa em que à noite não conseguiam dormir em paz. Acontecimentos sobrenaturais ocorriam a noite inteira. Panelas eram jogadas nos armários, no chão e os pratos eram lançados nas paredes. O fogão tinha suas tampas abertas e fechadas a todo momento. E quando todos se levantavam para ver o que estava acontecendo, não encontravam nada, nem ninguém. Algo assustador que não tinha explicação plausível. Quando perguntado onde era essa casa, Pedrinho nos relatou que essa residência se localizava na rua Florianópolis, no bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares. Fiquei assustado com a história e falei para o meu irmão que no dia não estava com a gente, que havíamos visitado esta casa para alugar. E ao encontrar nos fundos da casa, num pequeno quarto, tais imagens macabras e demoníacas, minha mãe se recusou a alugar a casa e que saímos imediatamente de lá. Por uma estranha coincidência, a família de Pedrinho veio a alugar esta casa e passaram por toda essa experiência sobrenatural. Não duvide e não queira passar por uma experiência dessa. Essa história, ouvida da boca de quem presenciou tais fenômenos, se torna ainda mais sinistra e assustadora. Pedrinho não nos relatou que atitude e que rumo tomou sua família. Só sei que a partir daí, me conscientizei de que não podemos brincar com o que não conhecemos. O sobrenatural existe e pode ser bem assustador confrontá-lo. E você, já viveu alguma situação sobrenatural? Você tem medo do sobrenatural? Conte pra gente nos comentários. Será um prazer contar aqui a sua história. Obrigado por assistir e cuide-se.